Secretaria de Segurança Pública informou que continua em busca de identificar e também prender os suspeitos. As forças de segurança reforçaram os trabalhos na região, intensificando o policiamento ostensivo e também realizando operações. Mas vamos permanecer nesse tema porque o assassinato brutal do ciclista em São Paulo gerou uma onda de cobranças de autoridades por punição aos criminosos. Ao mesmo tempo, especialistas defendem a necessidade de um reforço na segurança pública. O destaque agora do Álvaro Nocera. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, cobrou punição severa aos criminosos que mataram o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, no Itaim Bibi, zona oeste da capital, durante um roubo. Primeiro, lamentar muito, né? Uma atitude daquela que a gente não pode aceitar. O cara parar a moto, o cara da garupa da moto desce, dá um tiro na pessoa, ele nem fez nenhuma reação. Mostra o nível que a gente tem de pessoas aí tão ruim, que merecem apodrecer dentro da cadeia. Essas pessoas precisam apodrecer dentro da cadeia. Um ciclista que tem uma história tão bacana, uma pessoa que veio de Minas Gerais morar aqui na nossa cidade, sem nenhuma necessidade daquilo. Agora, o que a gente tem feito é investido em segurança. Os 2.000 GCMs, o Smart Sampa, que a gente já colocou na cadeia mais de 600 procurados pela justiça, condenados, mais de 600 já estão na cadeia. Quantos eventos desses a gente não conseguiu evitar? Infelizmente, isso aconteceu. O caso ganhou muita repercussão, aumentando ainda mais a sensação de insegurança dos paulistanos, que reclamam da falta de policiamento e da presença da Guarda Civil em vários pontos da região do crime e de outras áreas da cidade. Vitor Medrado estava parado e não esboçou nenhuma reação ao ser abordado. O criminoso atirou no ciclista e ainda roubou o celular da vítima enquanto ele estava caído após o disparo. Outro caso recente que chamou muita atenção foi a morte do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 33 anos, na Chácara Santo Antônio. O criminoso, também de moto e com mochila de entregador, rouba o celular do agente de segurança e, quando percebe que ele estava armado, atira contra o delegado. O advogado e doutor em Direito do Estado, Fernando Capano, diz que a simples presença das forças de segurança já seria um passo para inibir a ação dos criminosos. A questão é bastante preocupante porque me parece que numa área bastante grande da cidade de São Paulo nós estamos aí com a falta de policiamento efetivo, né? A gente precisa necessariamente lembrar que segurança pública é uma sensação, antes de mais nada, né? E essa sensação só é garantida para todos nós que estamos aí andando nas ruas com a presença das forças policiais, né? E não é só a presença, obviamente, da Polícia Militar, que não conseguiria cobrir 100% do território da cidade de São Paulo ou das grandes metrópoles do Brasil. Na verdade, nós precisamos ter aí um conjunto e uma combinação de ferramentas oriundas das forças de segurança que congregassem aí não só as forças estaduais, Polícia Civil e Polícia Militar, mas também as forças oriundas aí dos municípios, né? No caso de São Paulo aqui, nós temos a Guarda e, obviamente, 90% de toda a população não sabe discernir o que é Guarda e o que é Polícia Militar, por exemplo, e nessa perspectiva é preciso ter um consórcio entre esses dois entes estatais, estados e municípios, para que nós tenhamos reforçado essa sensação de segurança. Os latrocínios, que são roubos seguidos de morte, são uma grande preocupação. O estado de São Paulo registrou 170 mortes por esse tipo de crime em 2024, um número superior na comparação com 2023, quando 167 pessoas morreram. Na capital paulista, foram 53 casos no ano passado, contra 43 em 2023. O especialista em segurança pública, Kenji Ito, avalia que os criminosos estão se dedicando cada vez mais a roubos de celular. As pessoas andam com seus telefones celulares em qualquer região, né? Seja no Itaim Bibi, seja na Avenida Paulista, seja no Paraíso, no bairro de Moema, ou mesmo em regiões um pouco mais periféricas. E hoje as ações desses bandidos, eles estão praticamente especializados em roubos de celulares. Se a gente parar para fazer uma análise, costumeiramente os roubos acontecem principalmente nessas horas, quando as pessoas ou saem das suas casas
para irem aos seus trabalhos. Nesse caso foi um caso atípico, porque a vítima saiu para uma atividade física, mas costumeiramente as vítimas, os bandidos escolhem preferencialmente alguns horários que são mais favoráveis aos roubos de telefones celulares. Kenji Ito reforça que os estados precisam investir cada vez mais em policiamento, patrulhamento e tecnologia. Vamos ouvir o Diogo da Luz. Diogo, também um dos fatores que são apontados aí justamente em relação à queda de popularidade do presidente Lula está a segurança pública. Nesta semana, inclusive, a própria base governista cobrou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele apresentou um plano de segurança que não agradou ninguém, desagradou todos os estados praticamente. Nessa semana teve esse programa Pena Justa. Há uma sensação aí de que a segurança pública, como disse, nosso entrevistado, essa sensação de insegurança total, esse tema dominou as eleições municipais e, ao que parece, a sensação de impunidade é muito forte, ou seja, a polícia prende e a justiça solta. Diogo. Marcelo, a gente não vai resolver esse assunto se dividindo. O Vitor foi apenas mais um que entregou a sua vida por causa de um celular. O Fernando teve a sorte de sobreviver a 2 tiros que levou. E as nossas autoridades não têm ideia de quem foram os autores desse crime bárbaro. E não é a única vez que não tem essa ideia. Nós precisamos, isso sim, largar simplesmente dessa visão simples de... O problema é que tem um grupo que só quer soltar bandido e um grupo que só quer prender bandido. Um que defende a polícia, um que é contra a polícia. É muito mais do que isso. Essa é a realidade. Se não sairmos dessa armadilha, não vamos resolver essa questão. Porque é importante entender o seguinte, neste caso, como muitos outros, 90% ou mais dos crimes violentos no Brasil, a polícia não consegue identificar o autor. Portanto, ela não consegue entregar para a justiça o nome dele. De outro lado, em São Paulo, a polícia é mais estruturada, sem dúvida, mas ela consegue resolver apenas 20% ou menos dos crimes violentos. 80% ou mais ela também não sabe o autor. Então, a questão é maior. Eu sei que o nosso governo estadual está fazendo muita força, está investindo na Polícia Civil, a direção é essa, mas qualquer um de nós tem um parente ou a si próprio que teve algo furtado, roubado ou até mais grave, foi vítima e foi à delegacia, fez sua ocorrência e ficou frustrado porque viu que nada se resolveu e sentiu até má vontade dentro da delegacia. A culpa não é dos policiais, eles são em número muito pequeno. Como eu disse, aumentou o número, mas nós temos que aumentar o efetivo das polícias. Elas têm que estar estruturadas com inteligência. E não adianta essa conversa, quero mais polícia na rua. Precisamos de inteligência. E o grande exemplo que fica para todo o Brasil veio, talvez até involuntariamente, da Prefeitura de São Paulo, e bem disse o prefeito Ricardo Nunes faz pouco, nessa mesma entrevista. Montaram um sistema de câmaras inteligentíssimas, o Smart Sampa, que reconhece a face dos bandidos, e prendeu pela GCM, que não é polícia, mais de 600 criminosos com ordem judicial de prisão que a polícia não conseguia enxergar, mas a GCM e a Prefeitura de São Paulo, com inteligência, tecnologia, colocou criminosos que circulavam na nossa frente, na Avenida Paulista, na 25 de Março, na Faria Lima, por onde bem quisessem, cometendo crimes, inclusive. Vejam, 600 em 7 meses. A Prefeitura e a GCM estão prendendo mais do que a própria polícia no centro de São Paulo. Esse é um avanço que nós temos que ver, aprender, falar. Inteligência resolve. E a GCM está aprendendo e, neste caso, a justiça não está soldando. Nós precisamos unir as forças todas e parar com essa briga divisionista que não vai resolver o nosso problema.